Shalom. Hoje eu gostaria, no nosso encontro, de trazer como começou o tema da bruxaria. Como pode ser que as pessoas começaram a mexer com forças, mexer com entidades e começar a querer mudar a natureza do que a gente conhece através de forças herméticas? De onde começou essa história? Como chegou a eles o conhecimento também? O Rambam explica que, na verdade, a sabedoria, toda a sabedoria que envolve nos temas de magia e bruxaria, já eram conhecidos do primeiro homem, Adão. Ele já tinha conhecimento de toda essa sabedoria e justo ele usava isso para saber, para conhecer e saber como se relacionar, se proteger e saber identificar cada força, a origem dela, como ela é, o que pode fazer, o que não pode mexer, o que é a vontade de Deus, o que é contra a vontade de Deus fazer. Então eu tinha que conhecer a sabedoria. Como um médico conhece bem a doença, para poder fazer a cura, para poder se relacionar com toda essa sabedoria da doença, para saber como curar e saber como evitar a doença e se proteger dela. E da mesma forma, essas forças de bruxaria, magia e bruxaria, o conhecimento já foi transmitido para o primeiro homem, para ele saber como se relacionar com elas, se proteger, evitá-las e não deixar elas se juntar a eles, e saber identificar casos, se é de bruxaria ou se é forças da pureza ou da impureza. E ele transmitiu para o filho dele. O filho dele, Shet, transmitiu para o filho dele, Enosh. Na terceira geração, Enosh já viu a possibilidade de usar dessa sabedoria para interferir nos acontecimentos do mundo. Ele começou a ensinar dessa sabedoria e praticar, e ensinar como se praticar e como receber benefícios dessas forças. E a bruxaria se propagou, essa sabedoria da bruxaria e da prática dela se propagou pelo mundo, ao ponto que quase todo mundo mexiam com essas forças. Inclusive, na época de Noé, depois de 7 gerações, o mundo inteiro estava dominado por essas forças, praticamente. E ele se manteve puro e somente conectado com Deus. E ele advertia todo mundo: cuidado, parem, daqui a pouco Deus vai trazer o dilúvio, vocês estão distorcendo a ordem da criação, vai vir o dilúvio e vai destruir com toda a terra. E as pessoas não só que riam dele, falavam que iam fazer contra ele a bruxaria, iam derrubar ele com a bruxaria também. E ainda falavam mais: se vier o dilúvio, a gente sabe, com a força da bruxaria, a gente sabe evitar. A gente sabe a força da água, a gente vai fazer com que a água não venha, a gente vai saber a força da terra, a gente vai fazer com que a terra absorva a água e que a chuva... A gente sabe se virar com essas forças, não se preocupa. E riam dele e faziam bruxaria contra ele. É claro que Noé era protegido por sua grande justiça, por sua grande vontade de servir a Deus. Ele tinha uma proteção que não deixava recair sobre ele as bruxarias das pessoas. Mas todos se punham a rir dele e tentavam fazer prática, trabalhos de magia e bruxaria para também exterminá-lo. No final das contas, houve um dilúvio, como está escrito na Torá, e porque eles não conseguiram parar o dilúvio, assim eles estavam tão confiantes que eles podiam mexer na natureza, na ordem da natureza através dessas forças. Então por que eles não conseguiram? Muito simples. Está escrito no Midrash que Deus trocou os nomes das entidades. Deus não precisa disso, ele simplesmente podia fazer um milagre que não funcionasse. Mas, na verdade, a Torá nos ensina que Deus, a ação de Deus no mundo, a providência de Deus no mundo, ele tenta ao mínimo fazer milagres e sempre usar das leis que ele próprio criou para se relacionar com o mundo. Então, Deus resolveu mudar os nomes das entidades, e quando eles acionavam um nome, uma entidade para fazer a vontade deles, já não funcionava mais. Aí Deus demonstrou que Ele é o único que domina tudo e o mundo inteiro está baixo o controle dele. E não adianta fazer das forças que Ele próprio criou para usar contra a vontade dele, porque Ele pode mudar de tal forma, o que for que seja para fazer o que Ele quer no final. Então, daí começou uma nova época de Noé e os seus filhos, na humanidade, uma nova população, daí a partir dele com essa ideia de realmente que Deus é que controla tudo e que nada pode ir contra a vontade dele. Ele dá a chance para essas forças funcionarem dentro de um certo parâmetro, de um certo limite que ele determinou
para dar para nós, para nos dar simplesmente o livre-arbítrio, a opção de querer se juntar a Ele ou a elas. Quem se junta a Deus vai estar bem, vai estar sempre com Ele. Quem se junta a essas forças se afasta de Deus. Pode ser que ele pareça estar conseguindo conquistar aqui alguma coisa, mas quando chegar na hora da verdade, ele vai se ver longe da realidade, ele vai se ver longe da conexão com Deus, ele vai estar simplesmente decepcionado. Tudo de bom.